Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 3, a partir do verso 26. Diz assim: os filhos de Deus, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que com Cristo foram batizados, vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Feche seus olhos. Espírito Santo, Senhor, fala ao nosso coração à medida que o Senhor deseja nesse momento. Pai, que em nome de Jesus, toda distração, toda preocupação, tudo aquilo que faz com que o nosso coração esteja, Senhor, aflito, nesse momento, em nome de Jesus, eu dou uma ordem para que esses pensamentos avulsos saiam em nome de Jesus, para que nossa mente esteja atenta, Senhor, à Tua palavra nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho aprendido muito sobre a paternidade. Ultimamente, eu acho que a forma que Deus mais tem falado comigo é sobre ser pai. E alguns já viram o exemplo que eu dei na vigília. Não quero repetir ele hoje. Mas Deus tem falado muito comigo sobre pai. Sobre ele ser pai. Você sabia que Deus é pai? Você sabia disso? Porque as pessoas muitas vezes nós vamos chamar Deus de Senhor, nós vamos chamar Deus de Mestre, nós vamos chamar às vezes de amigo, mas a principal característica que Deus se descreve é como Pai. A principal característica que Deus, ele se apresenta é como Pai. Nós hoje vamos falar aqui, nós estamos no momento de Santa Ceia, e é um período onde nós refletimos novamente sobre Cristo, sobre o que Cristo fez. E o que Cristo fez foi nos dar de volta o relacionamento com o nosso Pai. Deus, no início, Adão e Eva, ele tinha um relacionamento de pai com Adão e com Eva. E o que o pecado faz? Ele separa a natureza de Deus como pai de nós como filhos. E nos torna pessoas que Deus não quer relacionamento, porque Deus não se relaciona com o pecado. Então, lá no início, quando nós falamos sobre Adão e Eva, e o plano principal de Deus em formar o homem é relacionamento. Só que não é qualquer relacionamento. É um relacionamento de paternidade. Todos nós sabemos que Jesus é filho de Deus. Amém? Jesus, sendo filho de Deus, nos possibilitou, nos dividiu a sua paternidade com Deus. Vou ler novamente. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados vestiram-se de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se você está em Cristo, se você reconhece Jesus, se você reconhece o que Jesus fez, se você aceita o sacrifício de Jesus para a sua vida, então você é filho de Deus. Amém? Diga assim: eu sou filho de Deus. Eu sou nação santa. Amém. Sacerdócio real. Povo adquirido. Deus não tem preferência pelos judeus. Deus tem preferência pelos seus filhos. Então cutuca essa pessoa que está do seu lado e fala assim: você é filho preferido de Deus. Deus
Eu achei isso fantástico, eu vou repetir, tá? Nós, para Deus, temos um coração. Nós não conseguimos ter dois senhores. Nós não conseguimos ter dois senhores. Da mesma forma que um filho não consegue ter dois pais, ele tem um pai só. Mas o pai pode ter diversos filhos. E o amor do pai é o mesmo para cada filho. Cada filho está numa fase, cada filho merece, às vezes, alguma situação. E o pai lida com cada filho de maneira diferente. Porém, todos são filhos. E Deus, ele é maravilhoso com isso, porque Jesus, ele tenta deixar isso claro, mas a religiosidade dos judeus era muito forte em seguir a lei, em seguir mandamentos. Só que de que vale os mandamentos se não existe relacionamento? De que vale estarmos aqui para cumprirmos o mandamento de Jesus, que é assentarmos à mesa e partilharmos o pão, se não há relacionamento? Nós não podemos parar em Jesus, como foi ministrado no domingo passado a respeito do tabernáculo. Nós não paramos em Jesus, que nos habilita, nós entramos para o relacionamento com o Pai. Jesus, ele é sensacional. Ele é a preferida do meu coração. O que ele fez merece tudo de mim. Merece minha vida sangrar diante do Senhor. Mas ele me permitiu mais do que isso. Ele me permitiu conhecer o meu Pai. Quando nós vemos lá em Jeremias, o que Deus fala a respeito de Jeremias é: eu te formei no ventre. Tudo quanto nós lemos na palavra do Senhor tem o seu contexto. Mas como aqui apóstolo Paulo está dizendo que nós somos nação santa, né? Ele está falando acerca de sermos descendência de Abraão em Cristo. Você pode absorver aquilo que Deus está falando sobre cada um daqueles que Ele chamou, como para você também. Então você pode compreender que quando ele fala para Jeremias isso, ele não faz diferente de um filho para o outro. Ou seja, Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, antes do ventre. Ele decidiu o seu nome. Ele decidiu o meu nome. Ele deu a oportunidade do seu pai e a sua mãe. Mas o seu pai, a sua mãe nem tanto. Desculpa, mães. Mas mais o pai. Deus deu a oportunidade do seu pai ser a imagem dele. Mas pode ser que seu pai falhou no meio do caminho. E esse é o maior problema da humanidade. Eu não consigo me relacionar com meu pai. Porque eu gostaria que meu pai fosse diferente. Porque eu gostaria que ele me tratasse diferente. Porque eu gostaria que ele tivesse me dado o amor que eu gostaria. Nós confundimos o amor que Deus tem para nós com o amor que o nosso pai tem para nós. Sabe por quê? Porque ele é o maior espelho de Deus que você pode ter. E o diabo, ele sabe disso, então ele tenta destruir a família. Por que que nós somos tão conservadores com relação à família? Por que que a igreja, ela é tão insistente com relação a pai, mãe, filho, pai, mãe, filho? Conserva isso, porque isso foi o que Deus gerou. Não é só por um lado político, não é por uma questão ideológica, é porque é o plano perfeito de Deus, ter um homem que espelha a sua imagem, é um homem que espelha aquilo que ele sonhou, aquilo que ele é. Então existe uma responsabilidade sobre você que é um homem aqui. Cutuca o homem aí que está do seu lado, fala: você é mais do que responsável em refletir a glória de Deus. Como pai. Não é só a glória de Deus cheio do Espírito Santo aqui e manifestar um mover. Isso não é desqualificar o mover. É porque às vezes a gente se resume a ser um homem de Deus nesse lugar. Não é só sobre ser um homem de Deus nesse lugar, mas é sobre entender que, como pastor também, Deus dá uma segunda chance de a gente ser pai. E eu estava descobrindo isso também na força do Espírito Santo para me ensinar. Porque eu sempre tive que dividir o meu pai com as ovelhas. Então, logo, eu não gostaria de fazer isso para os meus filhos.
porque eu queria o meu pai só para mim, como todo filho. Mas a partir do momento que eu entendi o que Deus fez por mim, eu entendi que aquela necessidade do Samuel, desculpa te chamar assim, tá, pai? Do meu pai aqui, a necessidade dele, eu estava depositando na pessoa errada. Porque o único que não falha, que não erra, que não tropeça, o único que não fala palavras de maldição para você, o único que profere a bênção, que em vez de falar assim, cara, você vai dar certo, olha, isso que você está sonhando vai avançar. E eu não vivi nada disso, tá? Mas eu estou trazendo isso para você enxergar a sua autoimagem, a sua paternidade em Deus. Quando nós depositamos expectativas, porque vemos o pai do amigo na escola, como ele fez, o que ele deu, o que ele proporcionou. Nós temos um costume de achar que o gramado do vizinho é mais bonito, ele é mais verde. E nós espelhamos como filhos. Nós olhamos para isso e achamos que Deus é assim. Nós achamos que Deus falha, nós achamos que Deus erra, nós achamos que Deus é isso. Porque Deus como um gênio, digamos assim. Ele deu a oportunidade do próprio homem entender o que é Deus através de seus filhos. E aí nós temos um adversário. Nós temos um adversário que trabalha na falta de caráter, que trabalha em problemas de relacionamento. Nós temos um adversário que mexe nessa estrutura que se chama família, trazendo desejos errados para os pais, para as mães, trazendo situações para os filhos. E toda uma estrutura que era plano perfeito de Deus vai se desfarelando. Porque Deus sonhou, Ele projetou, Ele amou cada um de nós. Mas Ele quer que você resplandeça a Ele através da sua paternidade. Quantos são pais aqui? Levanta a mão, porque eu estou falando de pai aqui. 1, 2, 3, 4, 5. São poucos pais hoje. Quantos futuros pais aqui? Levanta a mão. Levanta a mão os futuros pais aí. Vocês não querem ser pai, molecada? Ixi. Não é agora, calma, é no tempo de Deus, tudo jovem, né? Falar de ser pai, ixi, vai sair da igreja. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer que você entenda a imagem dEle. E Ele coloca algumas figuras na terra para isso. Eu estou aprendendo que o pai terreno é uma delas, e o pastor também é uma delas. E talvez você nunca conheceu o seu pai. Ou talvez o seu pai não está mais presente. Talvez o seu pai já morreu. E aí você fica com aquele vazio de paternidade. Deus, Ele ainda é tão gracioso que Ele prepara um pastor para ser pai também. E cara, por mais que isso para mim foi no passado um problema, hoje eu quero deixar aqui o meu coração bem aberto. O Senhor tem me ministrado muito a respeito disso. Se você não tem um pai, me permita ser uma referência de Deus para que você tenha um pai espiritual também. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso para mim é uma responsabilidade enorme. Mas é o que Deus nos ministra hoje. Ele quer que você, jovem, entenda que Deus não quer o seu mal. Deus não quer que você seja um filho abandonado. Deus jamais falaria as palavras que você ouviu. Deus não falaria isso para você, que você não vai avançar, que não vai dar certo, que a sua faculdade não vai dar certo, que o seu relacionamento, que você é um isso, aquilo e diversas palavras de maldição que infelizmente saem da boca dos pais em momentos, às vezes de ira, mas às vezes não é momento de ira não, só fala porque não tem o Espírito Santo. Se nós, como seres humanos, como cristãos, não formos usados pelo Senhor para que a nossa boca seja a boca de Deus, nós estamos sendo usados e o nosso pai, na verdade, é o diabo. Nós precisamos refletir sobre as palavras que saem do nosso coração, porque à medida que as palavras que saem do meu coração são boas, eu conheço e eu me relaciono com meu pai.
Você já viu aquela frase que só dá amor quem recebeu? Gente, vocês estão com a mão aí? Já ouviu essa frase? Só dá amor quem recebeu? Eu estava no trabalho e estava conversando na hora de almoço com o pessoal. E eles estavam falando sobre isso. Ah, só dá amor quem recebeu. Então eu falei assim, mas aí que Deus ganhou o jogo. Porque pensa o seguinte, o seu pai não recebeu amor, e aí ele te dá um amor mal acabado. Ele dá amor do jeito que ele recebeu. Mas aí você conhece o próprio amor. Aí você conhece um cara, vou usar essa palavra, mas uma pessoa que se chama Jesus Cristo, que representou o amor de um único Deus, que você pode olhar qualquer mitologia, você pode olhar qualquer linha de religião, é tudo em prol de ego e si mesmo, mas o único Deus que se faz homem para que todos os homens tenham um pai é Jesus. É o único Deus que se faz homem carnal, que não erra, que não peca, para que nós, que infelizmente temos o pecado em nós e lutamos contra isso, tenhamos acesso que tinha sido perdido a nosso Pai novamente. E aí então eu consigo acessar um amor, eu consigo acessar um lugar que eu não dependo de palavras de pessoas, eu já não dependo mais de afirmações humanas, eu não preciso que alguém diga para mim, olha, você vai avançar, olha, você vai crescer, você vai. Eu não fico dependente de palavras porque eu conheci um amor tão grande que eu pude ter um relacionamento verdadeiro e sentir, isso é um pai de verdade. Deus te amou tanto que Ele não poupou o seu filho Jesus para que Ele pudesse ser o seu pai. Você sacrificaria o seu filho para que outras pessoas pudessem sentir o seu amor de pai? Existe um amor humano assim? Existe algo que nós podemos repercutir que seja semelhante a isso? Aí há uma frase que eu gosto muito de dizer que é: maturidade não tem relação nenhuma com idade. A maturidade tem a relação total de quanto você conheceu a Deus. Porque à medida que você conhece a Deus, não importa as palavras que venham para você. Não importa aquilo que venha de circunstância ao seu encontro. Você não vai reclamar porque o seu chefe está pegando no seu pé. Você não vai atrás porque alguém não gosta de você. Você vai chorar para o seu pai. Você tem um pai para isso. Você não vai ficar chateado porque alguém falou mal de você. Você não fica entristecido porque você tem um pai que é aquele que decide todas as coisas debaixo da terra. Na terra, debaixo da terra, no céu. Eu não tenho preocupação de quem vai ser melhor do que eu quando meu pai me escolheu para algo. Ele me chamou antes que meu pai pudesse projetar, que minha mãe pudesse projetar. Ele sonhou comigo. Ah, um amor maior do que o amor de Deus. Será que existe? Será que se nós saímos abandonando tudo e procurando por um amor humano, nós conseguimos encontrar? Aí a maturidade, ela vem porque você fala assim, nossa, essa pessoa está falando isso para mim só porque ela não conheceu a Jesus. Se ela tivesse conhecido a Jesus e conhecido o amor de Deus, nunca que ela estaria falando isso para mim. Nunca que ela estaria deixando as emoções dela tão descontroladas, porque aí nós temos o Espírito Santo que faz com que Jesus permaneça presente, com aquilo que Jesus fez permaneça palpável aqui nesse lugar. Nós precisamos crer que aquilo que está escrito na Bíblia é verdade sobre nós, é o amor. Existe uma carta do amor de Deus para você ler. Por que nós cantamos Maranata? Por que nós falamos assim, volta Jesus, porque eu tenho saudade do meu pai. Você já ficou longe do seu pai, da sua casa? Não dá uma saudade, você fala assim, Jack sabe o que é isso. Ele está a quilômetros de distância da família dele. Não dá uma saudade de, meu Deus, se eu pudesse, eu juntava tudo isso num lugar só. E eu vivia aqui com os meus filhos, com a minha família, e com meu pai, com a minha mãe. E se eu pudesse, eu resolvia os problemas que separou os meus pais. E a gente viveria como uma família que Deus planejou. Se nós pudéssemos, com a nossa mão, a gente não faria isso? Deus tem um plano
para a eternidade acontecer tudo isso. Aonde não vai ter mais dor, aonde não tem mais sofrimento, aonde nós não pensamos mais isso, mas o principal, aonde nós conhecemos verdadeiramente com os nossos olhos o nosso Pai. Eu fico imaginando uma pessoa que pode ter sido adotada, sabe? A pessoa que foi adotada, ela sempre vai passar na cabeça dela assim: como que deve ser os olhos do meu pai? Como que deve ser a cor, a pele, o cabelo? Como que deve ser? Porque eu não conhecia, eu cresci em outra família, aqui é todo mundo diferente de mim, as pessoas aqui, elas são talvez de outra cor, elas têm outro tipo de cabelo, como que deve ser os olhos do meu pai, da minha mãe? Cara, eu tenho certeza que isso passa no coração de uma pessoa que foi adotada. E aí eu quero te dizer, meu amado, você foi adotado por Deus. Você foi adotado por Deus, porque nós não éramos parte. Mas Jesus vem e fala assim: vinde, venham ao amor de Deus e conheçam esse amor perfeito. Por isso que quando ele fala sobre o filho pródigo, aquele que decide sair da casa do pai e volta, o pai está esperando de braços abertos. Por quê? Porque o pai deseja ter relacionamento com você. Ele não quer que você simplesmente seja abençoado. Ele não quer que simplesmente suas coisas dêem certo. Não, ele quer que você entenda e pense assim: Senhor, eu não vejo a hora de ver os seus olhos. Eu não vejo a hora de entender como é o seu cabelo. Eu não vejo a hora de entender os detalhes do seu coração. Nós temos uma particularidade de eternidade aqui, que Jesus deixou para nós. Você pode ter esse relacionamento com Deus hoje, mas realmente nós vamos viver isso numa eternidade. Realmente isso vai acontecer numa eternidade. E aí Deus não separou 80 anos só. Deus não separou 50, talvez. Talvez você perdeu o seu pai, meu amigo. E eu estou falando aqui sobre paternidade, isso eu sei que fere o coração. Mas Deus não separou 50 anos, 30 anos, 20 anos para se relacionar com você. Ele guardou uma eternidade. Sabe, quando a gente fala sobre Jesus, a gente não está falando simplesmente sobre coisas... seja curado ou seja liberto. Não, a gente está falando sobre um Deus que quer o seu melhor. Deus, Ele quer o seu melhor. Deus, Ele quer que de fato você viva coisas boas nessa terra, mas Ele quer que você queira o conhecer. Ele quer que você queira ter um relacionamento verdadeiro com Ele. E aí a gente fica procurando isso nas pessoas. A gente olha e fala assim: mas eu queria tanto que isso viesse do meu pai, da terra. Entenda, ele não conheceu Deus o suficiente para te dar esse amor que você está querendo. Mas existe uma fonte do amor de Deus, que está através de Jesus. Todas as vezes que você sentir saudade do seu pai, entra no seu quarto. Feche a sua porta e fala com o seu pai que te ouve em secreto. Está escrito. É isso que Deus quer, Ele não quer nada além disso. Porque aí fica fácil você dizer assim: cara, eu não quero isso. Eu não quero esse pecado. Eu não quero essa ira. Eu não quero brigar com essa pessoa. Eu não quero essa disputa de ego. Eu não quero pecados. N pecados, porque isso me afasta do meu pai, isso me afasta, não é nem do meu Deus, é do meu pai. Amado, à medida que você entender isso, a sua alma, ela é 100% curada, não tem mais mimimi nosso, acaba o nosso mimimi, acaba, e eu falo nosso porque a alma, ela é mimizenta. A nossa alma, ela quer tudo para si. Ninguém olhou para mim, ninguém falou que eu estou bonito, ninguém me elogiou, ninguém me cumprimentou, ninguém dá atenção para mim. Eu sempre sou excluído. Eu. Essa é a nossa alma. Mas o Senhor te leva a um lugar onde Ele preenche a sua alma de um jeito que você consegue olhar para outras pessoas e falar assim: você não tem pai? Vem aqui.
deixa eu te dar um abraço de pai, deixa eu cuidar de você, deixa eu te apresentar Jesus, deixa eu te mostrar que não é sobre mim, não é sobre os meus sentimentos, não é sobre nós viemos num culto, não é sobre nós virmos para uma célula, mas é sobre um Deus Criador de toda a terra que desejou você. Meu amigo, se você não está entendendo, você precisa começar a orar mais, porque a sua mente, ela está bloqueada a entender o amor do Pai. Talvez você olhe e fale assim, porque aonde estava então Deus no dia que abusaram de mim? Então aonde está o meu Pai? Aonde Ele estava? Meu amigo, faltou um pai para a pessoa que fez isso com você. Mas Deus, sendo tão poderoso, Ele não concorda com isso, mas Deus sendo tão poderoso, Ele quer te preencher com um amor que nunca mais isso vai doer. A psicologia não vai entender, os médicos, eles não conseguem entender isso, mas Deus, Ele é tão poderoso, que Ele te preenche de um amor tão grande, que você perdoa o abusador. A sociedade de hoje não entende o que é isso, sabe por quê? Porque a alma pura pulando para fora. É meus direitos, meus egos, minhas escolhas. Mas Deus nos chamou para estar aqui, para ouvir sobre um amor tão grande que nos permite perdoar. Qualquer situação você fala, eu perdoo. É óbvio que eu te perdoo. Como que eu vou ficar guardando sentimento de você? Você não sabia, você está falando mal de mim. Mas você não conheceu Deus o suficiente para conhecer o seu Pai. Você nunca falaria mal das pessoas se você conhecesse Ele. Você não teria essa insatisfação pessoal tão grande que você não pode ver alguém vencer na vida em nada. Você não teria essa insatisfação pessoal tão grande que te faria viver nessa angústia que o outro não pode nem dar certo. Então entenda, meu amigo. Deus é o seu Pai. Ele quer ser o seu Pai a uma medida que você compreenda, porque Ele já é. Ele quer que você veja e entenda esse relacionamento de uma maneira verdadeira. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos faz compreender o Teu amor, nos faz compreender a Tua graça. O que Jesus fez nos permite conhecer o Seu amor, Deus. O que Jesus fez nos permite conhecer um amor que nos transforma. Espírito Santo, o Senhor é o maior interessado em que os corações aqui compreendam isso. Então vem, Senhor, e nos preenche com o bálsamo da cura do Teu amor. Existe um bálsamo de cura sobre a alma que não compreende, Senhor, a forma que o Senhor nos amou. Espírito Santo, move o nosso coração a compreender que não é sobre pecar e despecar e ser perdoado e ficar bagunçando com a graça, mas é sobre olhar um Deus que é Pai e falar, eu quero um relacionamento verdadeiro, eu quero que nada me separe, porque os sentimentos são tão ruins distante de Deus, os sentimentos são tão ruins. Eu crio tantas expectativas nas pessoas que eu vivo em frustração e ansiedade. Não, Deus, Espírito Santo, move o nosso coração a Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, que o nosso coração venha desejar por mais, Senhor. Nós queremos uma eternidade contigo, Senhor, não só para vivermos tranquilos, não só para vivermos em um lugar sem dor, porque nós vivemos hoje aqui neutralizados pela Tua presença. Quando o mundo tenta nos afundar, a Tua presença nos satisfaz. Mas nós queremos, Senhor, entrar na eternidade para conhecer os detalhes do Senhor.
Nós queremos conhecer os seus detalhes, Pai. Nós queremos conhecer mais do teu coração, mais da infinidade que é o seu coração. Nós queremos mais de um Deus tão poderoso, tão grande, tão profundo. Tão grande é o seu amor e a tua grandeza, a tua fidelidade, a sua bondade. Espírito Santo, move nosso coração a te conhecer ainda mais. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.